E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa quarta aula do curso de farmacologia, eu vou falar para vocês sobre o índice terapêutico, que é um tópico extremamente importante, principalmente relacionado com a segurança de utilização de qualquer fármaco na terapêutica. Então é importante a gente saber o que significa este índice. E, para tanto, a gente precisa discutir alguns tópicos antes. Então, primeiro de tudo, eu vou falar para vocês sobre o conceito de dose, que é um conceito importante para a gente definir os parâmetros do índice terapêutico. Vou mostrar como ele é calculado, quais são as informações que nós precisamos. Vou mostrar a diferença entre dose letal e dose efetiva. Já vou adiantando para vocês que estes dois parâmetros são os parâmetros do índice terapêutico. E vou encerrar essa aula falando um pouquinho da janela terapêutica, que é um espaço de tempo de administração de um fármaco para que ele possa ter o seu efeito, mas eu vou explicar isso com mais detalhes quando a gente chegar lá. Beleza, pessoal? Bom, então vamos começar aqui relembrando um tópico. Nós já falamos em aulas anteriores que um fármaco ele pode ser administrado de diferentes maneiras e pode ser atuante em diferentes locais. Ele pode ter uma ação sistêmica, ou seja, ele vai se distribuir por todo o corpo e aí ele vai desempenhar uma função em qualquer tecido na qual ele esteja presente. Se você tiver um receptor para que esse fármaco atue, ele vai ter o seu efeito, né? No caso de ação sistêmica, às vezes se quer uma ação local, mas nem sempre é possível ter uma ação local se não tem acesso a este órgão, por exemplo, o fígado. Então ele precisa ser absorvido para ter uma ação sistêmica. E nós temos também a ação local, que é principalmente uma ação mais tópica quando a gente fala nesse aspecto. Então você tem alguma lesão de pele, por exemplo, está com alguma infecção, você aplica uma pomada e aí você vai ter uma ação específica naquele local e ele não se distribui para mais nenhum outro local. Veja que para a gente ter a ação sistêmica ou uma ação local, nós precisamos ter uma dose específica do fármaco para que ele possa exercer essa ação. E o que significa a dose? A dose nada mais é do que a quantidade de fármaco administrado. Ou seja, para que qualquer fármaco tenha um efeito biológico, você tem que ter uma certa quantidade dele disponível no local onde o efeito vai acontecer para que a resposta se discorra. Se nós não tivermos essa quantidade suficiente, nós não teremos a ação do fármaco. Então, para qualquer condição, nós temos que ter uma dose específica de um fármaco, seja para ele ter uma ação sistêmica, seja para ele ter uma ação local. E quando a gente fala de qualquer fármaco que seja, nós temos algumas atribuições a dar para esse fármaco. Então, todos os fármacos devem ser três coisas em especial: eficaz, efetivo e seguro. Se nós atendermos especificamente essas três características de um fármaco, esse fármaco ele é bem aceito para a utilização na terapêutica, para que ele responda no tratamento de determinada doença. Obviamente, nós não conseguimos determinar com muita eficiência esses três parâmetros. Só que quando a gente fala em relação à segurança, nós podemos determinar a segurança do uso de um fármaco, principalmente utilizando o índice terapêutico. Então, a gente pode definir o termo índice terapêutico como o índice que determina a segurança de uma medicação em relação à sua dose. Veja, em relação à sua dose. Sempre quando a gente estabelece o índice terapêutico, a segurança do uso deste fármaco vai ser em relação à sua quantidade administrada no organismo. Existem fármacos que são muito tóxicos, podem apresentar efeitos adversos muito grandes no organismo se estiverem em altas doses, mas eles podem ter um índice terapêutico muito bom e aí esse fármaco ser relativamente seguro. Vamos entender especificamente o índice terapêutico falando matematicamente. Então a gente pode dizer que o índice terapêutico, abreviado aí por IT, corresponde a uma razão entre LD50 e ED50. O que significa cada um desses termos? O LD significa dose letal 50 e o termo ED, dose efetiva 50. Vamos entender cada um desses termos, começando pela dose letal 50. Então, toda vez que a gente fala de LD50, nós temos uma dose mínima necessária para matar 50% de uma população. E aí, a gente coloca essa informação neste gráfico. O que isso significa para nós? Isso é um experimento realizado com cobaias animais, geralmente coelhos, ratos são utilizados nesses experimentos, e aí vai se aumentando gradativamente a dose de um fármaco qualquer. E aí vai se chegar num ponto aonde uma certa dose vai matar 50% de uma população.
E aqui neste caso, nós temos aí uma dose letal de aproximadamente 25 gramas para essa droga X. Ou seja, se eu der 25 gramas desta dose X para animais que estão sendo utilizados em experimentação para testes de dose letal, eu mato 50% desta população. Então esse é o cálculo que a gente tem que levar em consideração. E aí, explicando agora o ED50, o ED50 é a dose mínima necessária para curar 50% de uma população. Ou seja, você tem um sintoma específico e aí, utilizando esta dose, 50% da população, se deixar de apresentar este sintoma, nós consideramos uma população curada. E aí, o gráfico ele vai apresentar esta característica. Veja que ele ascende, enquanto o outro descende. Ele vai sempre aumentando a taxa conforme nós vamos aumentando a dose, entre aspas, né? Nesta circunstância, para este mesmo fármaco X, nós temos aí uma dose de aproximadamente 100 miligramas que vai determinar a cura de 50% de uma população. Tá? Quando a gente fala na questão de 50% é porque isso é padronização, né, experimental, que quando você consegue atingir 50% de uma população, você consegue ter um resultado significativo de desempenho daquela droga. Tá? Então veja, nós temos duas condições aí então. Tá? Então a gente pode dizer que dentre as condições apresentadas, né, para a gente calcular o índice terapêutico, a gente vai dividir 25 gramas, que foi a dose letal para matar 50% da população, por 0,1 grama. Por que 0,1 grama? Não foi 100 miligramas a dose necessária para curar 50% de uma população? Pois bem, então a gente tem que converter esse valor sempre para as mesmas razões. Então, se está 25 gramas, nós podemos converter 1 miligrama em grama, aí ficamos com 0,1 gramas. Da mesma maneira, nós poderíamos manter os 100 miligramas e transformar o 25 gramas em 25 mil miligramas, que seria a mesma coisa. Então, resolvendo esse cálculo, a gente chega num índice terapêutico de 250. Olha só, vamos entender este fármaco em relação à segurança. Se nós formos analisar essa droga X, por mais que um efeito tóxico dela seja acima de 25 miligramas e pode ser capaz de matar uma população, via o índice terapêutico esta é uma droga altamente segura. Por quê? Porque a relação entre a dose efetiva e a dose tóxica ela é muito distante. Então eu posso aumentar a minha dose efetiva que mesmo assim eu não chegarei tão facilmente à dose tóxica. Então quanto maior for a dose para nós matarmos 50% de uma população, quanto maior for a dose tóxica e menor for a dose necessária para você curar uma população, né, 50% dela, segundo aquele experimento, mais seguro um fármaco é, que a gente pode resumir dessa forma. Quanto maior o índice terapêutico, maior a segurança do fármaco em relação à sua dose. Porque eu posso aumentar a minha dose efetiva, que eu terei dificuldades para chegar até a dose tóxica. Ou seja, eu não vou precisar temer porque a dose tóxica ela é muito alta. Então eu posso fazer reajustes para cima sem muitos problemas. Okay? E aí a gente pode dar alguns exemplos de fármacos que possuem um índice terapêutico seguro. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos o ácido acetilsalicílico, o bicarbonato de sódio, paracetamol, por exemplo. Esses três fármacos aí, eles podem ser considerados fármacos seguros de acordo com o seu índice terapêutico. Porque você pode dar uma dose baixa, que ele vai apresentar uma taxa de cura muito boa, porém a dose tóxica ela é muito alta, o que me permite aumentar a dose efetiva caso a dose base não seja o suficiente para curar determinado problema na qual estes fármacos apresentam para curar esse problema. Tá? Tanto é que se você olhar esses três componentes aí, você consegue adquirir em qualquer farmácia sem precisar de receita, porque eles são muito seguros e por isso que se permite utilizar estes fármacos de maneira sem necessidade de prescrição médica. Agora, nós temos exemplos também de fármacos não seguros, como por exemplo a digoxina, a amitriptilina e o diazepam. Estes três fármacos são fármacos com um índice terapêutico baixo. Por quê? Porque a distância da dose efetiva para a dose tóxica ela é muito pequena. Então qualquer desvio da dose efetiva pode prejudicar grandiosamente o indivíduo. No caso da digoxina, a dose efetiva ela é muito pequena.
Porém, a dose tóxica ela é poucas unidades acima da dose efetiva. Então, o que isso pode considerar como não seguro? Qualquer erro de administração da digoxina pode ser potencialmente letal para um indivíduo. Da mesma maneira, nós temos aí a amitriptilina e o diazepam, que variações pequenas na dose podem ser letais ao indivíduo. Então, sempre quando se fala em segurança do uso de algum fármaco, nós levamos em consideração o índice terapêutico, que vai determinar o quão fármaco é o seguro em relação à sua dose, fazendo a relação entre a dose letal 50 e a dose efetiva 50. Quanto maior o índice terapêutico, mais seguro este fármaco é, porque nós precisamos de uma dose muito alta para ela ser tóxica e uma dose muito pequena para ela ser efetiva para tratar ou curar qualquer doença. Beleza, pessoal? E para encerrar essa aula, vamos falar um pouquinho da janela terapêutica também, que tem um contexto em relação à dose, né? Então, a janela terapêutica é a margem do efeito terapêutico de um fármaco em relação à sua dose. Então, olha só que interessante. Este é o gráfico da janela terapêutica e aqui nós temos o pico do efeito e este espaço aqui corresponde ao efeito da droga no organismo. Então, veja, nós administramos uma dose específica de um fármaco. Para que o fármaco possa ter efeito no organismo, esta dose ela tem que chegar até o determinado tecido em questão, deve responder ao receptor que ela atue e aí desencadear um efeito biológico. Então, conforme nós administramos a droga, aqui ela foi administrada por via oral, ela começou a ser absorvida. Só que esta dose aqui, que ela começou a ser absorvida, ela ainda não chegou no que nós chamamos de janela terapêutica. E esta região aqui significa a região em que o fármaco ainda não está apresentando nenhum efeito terapêutico, ou seja, a quantidade de fármaco disponível no meu organismo não é o suficiente para me apresentar um efeito terapêutico. A partir do momento que este fármaco chega aqui no que nós chamamos de janela terapêutica, ele vai responder ao organismo promovendo um efeito biológico. Esse efeito biológico é o efeito biológico esperado, o efeito de cura. E ele dura um certo período. Por que ele dura um certo período? Porque o fármaco, qualquer fármaco que seja administrado no nosso organismo, se for por via oral, ele vai ser absorvido, só que as drogas elas são eliminadas também. Então, conforme eu absorvo, eu vou eliminando. Então, aqui, teoricamente, daqui até o ponto de pico, eu estou mais absorvendo essa droga do que eliminando. Eu administrei uma dose, então eu começo a absorver. A partir do momento que eu começo a absorver, eu também começo a eliminar. Só que a taxa de absorção ela é muito maior do que a taxa de eliminação. Então ele vai chegar num ponto que ele vai ter um efeito máximo. Quando ele chega nesse efeito máximo, teoricamente 100% do fármaco já foi absorvido. Ou a maior fração do fármaco. Daqui para cá, da esquerda para a direita, a partir desta seta, nós começamos a ver um declínio aqui dessa curva. Por quê? Porque aqui a eliminação está muito maior do que a absorção. Então nós começamos a eliminar este fármaco do nosso organismo. Conforme nós vamos diminuindo a concentração dele no organismo, ele vai saindo do efeito terapêutico. Até que ele vai chegar um momento em que ele vai perder o seu efeito. E aí, aqui, neste ponto, o fármaco já não tem mais resposta nenhuma. E nós calculamos a duração do efeito de um fármaco, quando ele atinge a janela terapêutica, até ele sair novamente da janela terapêutica. Veja que esta janela determina o seguinte, nós temos um efeito aqui desejado. Ele pode subir um pouco mais, só que tem um limite. Se ele ultrapassar para cima essa janela terapêutica, nós iremos ter os efeitos adversos relacionados com o uso deste fármaco. E frente a doses maiores, doses tóxicas, todos os fármacos vão ultrapassar o índice terapêutico. E aí eles vão apresentar efeitos adversos e isso pode ser potencialmente perigoso para um indivíduo. Beleza, pessoal? Bom, estas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E participa também se inscrevendo no nosso canal e lá no grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Curte e participa lá do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainan Max lá do canal de Biociências. Como sempre,
Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.